Você foi ensinado que a autoestima é a cura para todos os seus males. Disseram que se você apenas se amasse o suficiente, se repetisse mantras positivos até sua garganta secar, a ansiedade sumiria e o sucesso bateria à sua porta. Essa obsessão por se sentir bem consigo mesmo é, na verdade, a corda que está te enforcando. A autoestima tornou-se a maior fraude da modernidade. Ela não é um porto seguro. É um ativo volátil, uma moeda que desvaloriza a cada erro que você comete, a cada crítica que recebe e a cada vez que você falha em atingir os padrões irreais que você mesmo criou. Por que você precisa se convencer de que é incrível? Por que o seu eu precisa de tanta manutenção? A verdade é perturbadora. Quanto mais você tenta se amar, mais você fortalece o seu carcereiro. Você criou uma dualidade doentia, um eu que julga e um eu que é julgado. Um mestre e um escravo, ambos habitando a mesma mente, travando uma guerra civil silenciosa que consome toda a sua energia vital. Neste documentário, nós não vamos polir mentiras para te confortar. Nós vamos quebrar o espelho. Vamos descer até o porão da consciência para entender como a indústria do desenvolvimento pessoal transformou o narcisismo em virtude e a soberania em pecado. Prepare-se para o realismo brutal. O que você vai ouvir agora pode destruir a sua autoimagem atual, mas é a única coisa que pode colocar a sua vida de pé pela primeira vez. Porque a liberdade não começa quando você finalmente se ama. A liberdade começa quando você para de se importar com o que o espelho tem a dizer. Para entender como fomos encarcerados na ilusão da autoestima, precisamos olhar para os escombros da história. Há séculos, o valor de um homem não era algo que ele sentia dentro de um quarto escuro. Era algo que ele provava no mundo. A virtude clássica era baseada em obras, em conduta e na capacidade de resistir ao caos. Ninguém perguntava a um estoico ou a um mestre zen se eles tinham amor próprio. Eles tinham autorrespeito, que é algo radicalmente diferente. O autorrespeito nasce da disciplina e da verdade. A autoestima nasce do marketing. A grande fraude começou quando o sistema percebeu que pessoas seguras de sua utilidade e de seu caráter são difíceis de controlar. Criaram, então, uma necessidade artificial. Sequestraram o conceito de valor humano e o transformaram em um produto de prateleira. O narcisismo foi rebatizado de autocuidado. A fragilidade emocional foi vendida como vulnerabilidade corajosa. O Ronald observa uma mudança gélida. Passamos de uma sociedade de construção para uma sociedade de adoração ao ego. Hoje, você é incentivado a se sentir especial apenas por existir, sem nunca ter construído 1 milímetro de soberania sobre os seus próprios instintos. Mas o seu subconsciente sabe que isso é uma mentira. Ele sabe que o eu que você tenta amar é apenas uma colagem de desejos não realizados e medos camuflados. A autoestima moderna é um narcisismo gourmet. Ela serve como um escudo de borracha para evitar o autoexame honesto. Quando alguém te critica, você não analisa a verdade da crítica. Você se esconde atrás do dogma. Eu me amo e não aceito negatividade. Ao fazer isso, você mata a única ferramenta de crescimento real que possui. O realismo brutal. Você se tornou um consumidor de sua própria imagem. E como todo consumidor, você vive no medo constante de que o seu produto, você mesmo, saia de moda, perca o valor de mercado ou seja ignorado pelo algoritmo da aprovação alheia. A farsa está montada. Você é o produto, o cliente e o segurança de uma loja que está pegando fogo. Eu sou o suficiente. Repita isso 1000 vezes e a mentira continuará tendo o mesmo gosto amargo. Esse é o mantra mais perigoso do desenvolvimento pessoal genérico, uma anestesia mental projetada para manter você exatamente onde está, na inércia. Se você já é o suficiente,
Por que sente esse vazio corrosivo batendo no fundo do seu peito todas as noites? Se você já é completo, por que a sua alma grita por um propósito que você ainda não teve a coragem de construir? A verdade é que o seu subconsciente é imune a slogans baratos. Ele identifica a mentira no instante em que ela sai da sua boca. Dizer que você é o suficiente sem ter construído 1 milímetro de soberania sobre sua própria mente é como tentar apagar um incêndio com um borrifador de perfume. É uma tentativa fútil de ignorar a realidade bruta. O realismo brutal nos ensina que o crescimento só nasce da carência consciente. Você só se move porque algo falta. Você só evolui porque percebe que, hoje, você não é o suficiente para os desafios que a vida vai te impor amanhã. A soberania intelectual exige que você tenha a coragem de olhar para o abismo e admitir: eu sou incompleto, eu sou falho e eu sou, em grande parte, um rascunho de quem eu poderia ser. No momento em que você aceita que não é o suficiente, a pressão da autoestima desaparece. Você para de tentar defender uma imagem perfeita e começa a trabalhar no que realmente importa: a construção de uma base sólida. Quem se convence de que já chegou ao topo, para de escalar. E quem para de escalar, começa a apodrecer. A indústria da felicidade quer que você se sinta satisfeito com a sua mediocridade, porque pessoas satisfeitas não questionam. Elas apenas consomem mais conforto. Mas o fragmento de verdade que eles omitem é que a paz real não vem da satisfação do ego, mas do movimento contínuo em direção à verdade. Pare de se dar parabéns por apenas existir. O universo não te deve nada por sua existência passiva. A vida exige competência, exige força e, acima de tudo, exige que você pare de mentir para si mesmo. Você não é o suficiente, e essa é a melhor notícia que você poderia receber hoje, porque agora, e só agora, você tem um motivo real para acordar. Aqui chegamos ao núcleo do enigma. Como dizia Krishnamurti, o conflito nasce quando há uma divisão entre o observador e o observado. Quando você embarca na jornada de tentar se amar, você automaticamente racha a sua consciência ao meio. De um lado, está o eu que ama, o juiz, o mestre, aquele que decide o que é bom e o que é ruim. Do outro lado, está o eu que é amado, o réu, o escravo, o objeto que precisa ser moldado para agradar ao primeiro. Essa é a gênese da sua ansiedade. Você transformou a sua mente em um tribunal que nunca entra em recesso. O seu ego não quer a sua paz. Ele quer ser o gestor da sua crise. Ele prospera no conflito. Ele adora a ideia de que você tem problemas de autoestima, porque isso dá a ele um emprego vitalício como mediador das suas emoções. Enquanto você estiver ocupado tentando consertar a imagem que tem de si mesmo, você nunca terá energia para perceber quem você realmente é por trás de todos esses rótulos. O amor próprio é apenas o ego massageando a si mesmo para não ter que encarar a própria sombra. É uma forma sofisticada de cegueira. Você olha para as suas falhas e, em vez de corrigi-las com o rigor necessário, você as cobre com o véu da autoaceitação. Mas o realismo brutal não aceita subornos. A realidade não se importa se você se sente confortável com sua preguiça, com sua covardia ou com sua falta de propósito. A vida vai te cobrar por essas lacunas, independentemente de quão acolhedora seja a voz na sua cabeça. A soberania intelectual começa quando o observador percebe que ele é o observado. Quando você para de tentar se avaliar, o tribunal fecha as portas. Não há mais ninguém para amar e ninguém para ser amado. Há apenas a ação e a consciência da ação. O verdadeiro observador não pensa, não julga, não opina. Ele apenas vê. E no momento em que você apenas vê, o peso da autoestima cai dos seus ombros. Você não precisa de uma opinião sobre si mesmo. Você precisa de clareza.
A voz que tenta gerir sua crise de identidade é a mesma voz que criou a crise. No silêncio entre o seu desejo de ser amado e a realidade de quem você é agora, reside a única verdade capaz de te libertar da ditadura do ego. Retomamos aqui a lição mais amarga e, ao mesmo tempo, mais libertadora de Maquiavel. A lealdade humana é transacional. Se você baseia a sua autoestima na crença de que as pessoas te amam pelo que você é, essa essência abstrata e invisível que você guarda no peito, você está construindo o seu castelo sobre o pântano da ilusão. A verdade brutal é que o mundo não se importa com quem você é. O mundo se importa com o que você oferece. Se a sua identidade e o seu sentimento de valor dependem do seu status, da sua beleza, do seu cargo ou da sua conta bancária, entenda uma coisa: essa autoestima não é sua, ela é alugada. E o aluguel vence todos os dias. Maquiavel observou com uma frieza cirúrgica que o interesse próprio é a lei da gravidade das relações humanas. As pessoas permanecem ao seu lado enquanto a equação de custo-benefício for favorável a elas. Pense naquelas amizades que sumiram quando o seu brilho se apagou. Pense no parceiro que se distanciou quando a sua segurança financeira tremeu ou quando a sua saúde mental definhou. Eles não são necessariamente pessoas más. Eles são apenas humanos operando sob a regra da utilidade. Quando você deixa de oferecer os benefícios que mantinham o vínculo, seja apoio emocional, status social ou prazer, o relacionamento se dissolve. Se você depende do amor dessas pessoas para se sentir valorizado, você é um escravo das circunstâncias. Você passará a vida inteira em um estado de ansiedade crônica, tentando garantir que o seu estoque de benefícios nunca acabe, para que o mundo não pare de te validar. Isso não é soberania, é mendicância emocional. O realismo brutal exige que você aceite que o afeto é volátil, mas o respeito é uma moeda mais estável. E o respeito não vem de se amar. O respeito vem da sua capacidade de ser útil, de impor limites e de ser forte o suficiente para que os outros não possam te ignorar. Pare de buscar o amor incondicional, algo que raramente existe fora dos laços biológicos mais profundos, e comece a construir o seu valor sobre a rocha da competência. A soberania intelectual nasce no momento em que você percebe que não precisa que o mundo goste de você para que você saiba o seu lugar no tabuleiro. Você para de negociar a sua alma por migalhas de atenção e começa a agir a partir da verdade. A sua utilidade pode ser transacional, mas o seu autorrespeito deve ser inegociável. Vivemos sob o regime de uma tirania invisível, a ditadura do sentimento. Fomos convencidos de que o nosso estado emocional é a bússola definitiva da nossa verdade. Se você se sente mal, logo, algo está errado com o mundo ou com você. Se você se sente bem, acredita estar no caminho certo. Mas o realismo brutal nos ensina que o sentimento é o terreno mais instável onde um ser humano pode tentar construir uma vida. Há uma diferença abissal entre sentir-se bem e estar bem. Sentir-se bem é um estado químico passageiro e muitas vezes enganador. Um viciado sente-se bem no momento da dose. Um covarde sente-se bem ao evitar o conflito. Um medíocre sente-se bem ao ser validado por outros medíocres. A autoestima moderna é focada exclusivamente nesse sentir. Ela é uma droga de uso diário que você consome para ignorar o fato de que, estruturalmente, sua vida pode estar em ruínas. Estar bem, por outro lado, é uma questão de conduta e soberania. Estar bem é ter a consciência de que suas ações estão alinhadas com a realidade, independentemente do desconforto que isso cause. Um cirurgião pode se sentir péssimo e exausto durante uma operação de 10 horas, mas ele está bem porque está cumprindo o seu dever com excelência. Ele não precisa de autoestima naquele momento, ele precisa de competência. Quando você baseia sua identidade no se sentir amado ou no se sentir especial,
Você entrega o controle da sua vida para as flutuações da sua biologia e para as opiniões alheias. Você se torna um escravo do humor. Se o sol não sair, se o elogio não vier, ou se o espelho não colaborar, o seu mundo desaba. Isso não é liberdade. É uma cela emocional com grades feitas de serotonina. A soberania intelectual exige que você aprenda a agir apesar do que sente. O autorrespeito não pergunta como você se sente hoje. Ele pergunta o que deve ser feito. Ele exige que você mantenha a sua palavra quando não há ninguém olhando e que você mantenha a sua postura quando tudo ao redor desmorona. Pare de perseguir a autoestima como se ela fosse um destino. Ela é apenas um subproduto volátil de uma vida bem vivida. Foque na estrutura, foque na conduta, foque na verdade. Porque no fim do dia, a realidade não se importa com o quão confortável você se sente sobre suas falhas. Ela só se importa com o que você foi capaz de construir no meio da tempestade. O que eles te venderam como autocuidado é, na verdade, uma das formas mais sofisticadas de fuga da responsabilidade. Na nossa era, cuidar de si mesmo tornou-se sinônimo de mimo, banhos de espuma, compras compulsivas, ou tirar o dia para não fazer nada, porque você está exaurido pela própria mediocridade. Transformaram a terapia em um spa para o ego, onde o objetivo não é curar a ferida, mas perfumá-la para que você não sinta o cheiro da própria estagnação. O verdadeiro autocuidado não tem nada a ver com conforto. O verdadeiro autocuidado é o que Maquiavel sugeriria se estivesse vivo. Fortalecer as suas defesas, calibrar o seu julgamento e garantir que você não seja um alvo fácil para os predadores do mundo real. O custo invisível dessa versão moderna do autocuidado é a sua própria competência. Cada vez que você escolhe o conforto em vez do confronto necessário, cada vez que você se acolhe em vez de se corrigir, você perde um fragmento de soberania. Você está trocando a sua armadura por um roupão de seda. No curto prazo, você se sente relaxado. No longo prazo, você se torna irrelevante e vulnerável. O autorrespeito exige que você faça o que odeia para proteger o que ama. Autocuidado real é ir à academia quando o corpo implora pelo sofá. É encarar as planilhas financeiras que você tem medo de abrir. É ter a conversa difícil que pode encerrar um relacionamento tóxico, mas que vai salvar a sua integridade. É, como diria o realismo brutal, a disciplina de ser o seu próprio capitão em meio à tempestade, e não um passageiro que se esconde no porão esperando o mar acalmar. A paz real não nasce da ausência de conflito ou do excesso de mimos, mas da competência absoluta em lidar com o caos. Se você precisa de um ambiente perfeito e de validação constante para se sentir bem, você é um prisioneiro da sorte. A soberania intelectual é a capacidade de manter a ordem interna enquanto o mundo externo desmorona. Pare de confundir preguiça com preservação da saúde mental. Se a sua saúde mental depende de ignorar a realidade, ela já está doente. Cuide de si mesmo como se você fosse alguém responsável por vencer uma guerra. Fortaleça sua mente, limpe sua visão e pare de buscar refúgio em mentiras que apenas retardam a sua queda. A busca pela autoestima é, na maioria das vezes, uma busca disfarçada por aprovação. Se o seu sentimento de valor depende da imagem que o espelho social devolve para você, então você não possui valor algum. Você possui apenas um reflexo. Você se tornou um prisioneiro da validação externa. O Ronald observa que a maioria das pessoas passa a vida tentando gerenciar a percepção dos outros. Você compra roupas que não pode pagar, ostenta viagens que não te preenchem e molda suas opiniões para não ferir a sensibilidade da multidão. Por quê? Porque se o mundo parar de dizer que você é bom, você para de acreditar que tem utilidade. Isso não é amor próprio, é escravidão mental. Se você precisa que o mundo valide a sua existência para que você se sinta capaz de agir,
O mundo é o seu dono. Você entregou o controle remoto das suas emoções para estranhos, algoritmos e pessoas que, na verdade, não se importam com o seu destino. O realismo brutal nos ensina que a maioria das pessoas está ocupada demais lidando com as próprias inseguranças para realmente prestar atenção em você. No entanto, você continua agindo como se houvesse um holofote constante sobre sua cabeça. A soberania intelectual exige que você mate o comentarista interno que busca aplausos. Esse comentador vive comparando a sua vida com o palco dos outros, ignorando que os bastidores de todos são feitos da mesma matéria: dúvidas, falhas e medos. Quando você baseia sua confiança no se sentir amado pelos outros, você está construindo sua casa em um terreno que pode ser desapropriado a qualquer momento. Maquiavel sabia que o afeto é volátil, mas o respeito é uma âncora. E o respeito não vem de ser curtido ou validado. O respeito nasce quando você para de negociar a sua alma por migalhas de atenção. Quando você decide que o seu lugar no mundo é definido pelas suas obras e pela sua integridade, e não pela quantidade de cabeças que concordam com você. A liberdade real começa quando você aceita ser o vilão na história de alguém para poder ser o herói na sua própria história. Saia da prisão da validação. Pare de olhar para os lados esperando um sinal de aprovação para começar a caminhar. O verdadeiro observador não precisa de público, ele só precisa da verdade. Dentro da sua mente existe um tribunal que nunca entra em recesso. De um lado, você ouve a voz que te coloca em um pedestal, o animador de torcida que diz que você é especial, injustiçado e que o mundo não te merece. Do outro lado, habita o promotor cruel, a voz que te chicoteia antes de dormir, lembrando cada erro, cada fraqueza e cada vez que você não foi o suficiente. O fragmento de verdade que você precisa entender agora é este: ambas as vozes são mentirosas. Essa voz que tenta gerir a sua autoestima é um mestre na manipulação. Quando ela diz que você é incrível, ela está apenas preparando o terreno para a sua queda, porque no instante em que você falha, essa mesma voz se transmuta no juiz mais impiedoso da terra. Você deu poder a um comentarista que não tem nenhum compromisso com a realidade, apenas com a manutenção do seu ego. A autoestima moderna te prende nessa dualidade esquizofrênica. Você passa o dia tentando silenciar o crítico com afirmações positivas, mas quanto mais você grita "eu me amo", mais o crítico ri das suas cicatrizes. Como diria Krishnamurti, o observador é o observado. Enquanto houver alguém dentro de você tentando avaliar se você é bom ou mau, haverá conflito. E onde há conflito, não pode haver soberania. O realismo brutal exige que você dissolva o júri. O verdadeiro observador, aquele que realmente é soberano, não pensa, não julga e não emite vereditos. Ele apenas vê. Ele vê a falha e a corrige sem o drama da culpa. Ele vê o sucesso e continua trabalhando sem o veneno do orgulho. Pare de acreditar em tudo o que você pensa. A voz na sua cabeça não é a sua identidade. Ela é apenas o ruído de fundo da sua biografia e dos traumas que você ainda não processou. Intimidade não é identidade. Só porque uma voz fala dentro da sua cabeça, não significa que ela tenha o direito de definir quem você é. A soberania intelectual começa no silêncio entre um pensamento e outro. É nesse espaço onde não há julgamento que você finalmente deixa de ser o prisioneiro para se tornar o céu que recebe as nuvens sem nunca se tornar uma delas. A autoestima moderna te disse que você poderia ser o que quisesse, sem filtros e sem consequências. Ela sussurrou que o seu corpo era apenas um ativo financeiro e que a sua dignidade era um conceito antiquado que te impedia de prosperar. Muitas ouviram essa voz e mergulharam no abismo da exposição digital.
acreditando que o dinheiro e a validação de estranhos preencheriam o buraco deixado pela ausência de autorrespeito. Mas a realidade é um juiz que não aceita subornos e não tem pressa. Hoje, assistimos à anatomia do arrependimento em tempo real. Criadoras que outrora foram símbolos de liberdade e empoderamento, agora choram em podcasts, implorando para que seus rastros digitais sejam apagados. Elas descobriram, da forma mais amarga, que a internet não é um diário, mas um tribunal que nunca esquece e uma tatuagem gravada no osso da alma. Elas agora têm filhos e o medo gela o sangue. O medo do dia em que o olhar puro de uma criança encontrará os arquivos de um passado que a autoestima disse que não importava. A integridade é a única moeda que não desvaloriza com o tempo. A autoestima, por outro lado, é uma moeda inflacionária que perde o valor no momento em que a luz do ring light se apaga. Quando você decide que tudo tem um preço, você acaba descobrindo que a paz é a única coisa que o dinheiro não pode recomprar. Essas mulheres não sofrem pela opinião do vizinho. Elas sofrem porque o observador interno agora as encara com a verdade nua, sem os filtros da validação social. A soberania intelectual exige que você olhe para o amanhã com o mesmo rigor com que olha para o hoje. Quem vive apenas pelo se sentir bem agora, torna-se escrava do arrependimento depois. O realismo brutal nos mostra que você é livre para escolher o seu caminho, mas é prisioneira das consequências que ele traz. Não há botão deletar para a alma. Se você está vendendo pedaços da sua soberania por migalhas de conforto imediato, pare e olhe para o futuro. O custo da sua autoestima hoje pode ser o silêncio devastador da sua consciência amanhã. A paz real não vem de ter uma conta bancária cheia, mas de poder olhar no espelho e saber que o seu eu não está à venda por preço nenhum. Existe uma forma de autoestima perversa que ninguém gosta de admitir: o prazer secreto de ser a vítima. Algumas pessoas transformaram o seu sofrimento em uma medalha de honra, sentindo-se especiais porque o mundo as tratou com crueldade. Esse é o coitadismo, uma estratégia desesperada do ego para manter a relevância quando ele não possui obras reais para ostentar. Se você não consegue ser o herói pelo seu poder, você tenta ser o protagonista pela sua dor. O Ronald alerta: o universo não deve absolutamente nada à sua dor. Sofrer não te torna uma pessoa melhor. Muitas vezes, apenas te torna uma pessoa amarga e manipuladora. A vitimização é a morte da soberania intelectual, porque ela coloca a chave da sua felicidade na mão de quem te feriu. Se você precisa que o mundo peça perdão para que você possa caminhar, você continuará ajoelhado para sempre. A autoestima reversa do coitadismo é uma armadilha. Você se apega aos seus traumas como se fossem tesouros, repetindo a história do seu fracasso para qualquer um que queira ouvir, buscando uma validação que nunca será suficiente. Você quer que as pessoas tenham pena, mas a pena é o sentimento mais próximo do desprezo que existe. Ninguém respeita uma vítima profissional. O realismo brutal exige que você assuma o leme, mesmo quando o barco está furado e a tripulação já te abandonou. Soberania é entender que, independentemente de quem causou o problema, a responsabilidade pela solução é exclusivamente sua. Pare de usar as suas cicatrizes como desculpa para a sua covardia atual. O observador silencioso não se identifica com a dor. Ele vê o trauma como um dado da realidade. Uma página que já foi escrita, mas que não tem o direito de ditar o resto do livro. O fim do coitadismo é o nascimento da força real. É o momento em que você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que eu vou fazer com isso agora? Chegamos a uma das lições mais difíceis de aceitar para quem foi criado na redoma da autoestima moderna.
As pessoas respeitam o poder e os limites, não a bondade passiva ou a fraqueza disfarçada de virtude. Maquiavel argumentaria que, enquanto a gentileza pode gerar um afeto temporário e volátil, ela raramente sustenta o respeito duradouro que vem da percepção de força. Há uma diferença brutal entre ser um bom moço e ser um homem de princípios. O bom moço é escravo da sua necessidade de ser amado. Ele diz sim quando quer dizer não. Ele recua quando deveria avançar, e ele aceita o desrespeito para evitar o conflito. Ele acredita que sua complacência será retribuída com lealdade. Mas o realismo brutal mostra que a bondade sem limites é frequentemente confundida com fraqueza e convida à exploração. Ter autorrespeito significa que você está disposto a ser detestado para manter a sua integridade. Significa entender que a sua soberania intelectual não é um concurso de popularidade. As pessoas tendem a testar os limites alheios não por maldade inerente, mas porque é da natureza humana buscar o máximo benefício com o menor custo. Se você não impõe barreiras claras, você está, na prática, treinando o mundo para te desvalorizar. O respeito é conquistado pela capacidade de impor consequências e de proteger os seus próprios interesses quando necessário. Isso não é sobre ser cruel ou agressivo, é sobre a integridade de se manter firme. A força não é o oposto da bondade, a força é o que dá valor à bondade. Uma pessoa que é boa, porque não tem a coragem de ser má, não é virtuosa, ela é apenas inofensiva. A soberania começa quando você decide onde a sua linha na areia termina. Quando você para de negociar o inegociável apenas para manter uma imagem de pessoa legal no tribunal da consciência alheia. O verdadeiro observador não busca o aplauso da multidão. Ele busca a coerência das suas próprias ações. Seja forte o suficiente para que ninguém possa te ignorar e íntegro o suficiente para que ninguém possa te comprar. Tente segurar a água entre as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escorre pelos seus dedos. Tentar segurar a autoestima é exatamente assim. Você baseia sua vida em pilares que o tempo, inevitavelmente, vai derrubar. Você se orgulha da sua beleza, mas o corpo apodrece. Você se orgulha do seu cargo, mas a empresa fecha. Você se orgulha das suas certezas, mas o mundo muda e as torna obsoletas. Se a sua identidade está presa ao que é impermanente, você está condenado ao sofrimento crônico. O realismo brutal nos confronta com a verdade que a indústria da felicidade tenta esconder. Tudo o que você acha que é, na verdade, é apenas algo que você tem temporariamente. Você não é o seu sucesso e você não é o seu fracasso. Essas são apenas nuvens passando pelo céu da sua consciência. A soberania intelectual nasce quando você para de tentar reter o que deve passar. Pense no observador silencioso que habita em você. O olhar por trás dos seus olhos quando você tinha 5 anos é exatamente o mesmo que olha para o mundo agora. O corpo mudou, as ideias apodreceram, as certezas caíram. Mas a presença silenciosa permaneceu intacta. Essa parte de você não pertence ao tempo. Ela não precisa de autoestima porque ela não se avalia. Ela apenas testemunha o fluxo da vida sem se transformar com ele. Grande parte da sua dor vem da tentativa inútil de segurar o que é fluido. Você sofre porque tenta dar permanência a sentimentos voláteis. O observador, por outro lado, não tenta reter nada. Ele vê, deixa passar e permanece soberano. Isso não é passividade, é realismo brutal em sua forma mais pura. É a liberdade de não ser arrastado pelo que você não é. Quando você aceita a impermanência, a pressão para ser alguém especial desaparece. Você para de lutar contra a corrente e começa a nadar com ela. O ego grita por solidez em um mundo feito de névoa. A soberania, no entanto, encontra paz na própria névoa.
sabendo que a única coisa real é a consciência que observa o show antes que as luzes se apaguem para sempre. Parar de tentar se amar é o maior alívio que um ser humano pode experimentar. No momento em que você desiste da tarefa impossível de manter uma autoimagem perfeita, o fardo da autoestima cai dos seus ombros. Você finalmente para de se observar o tempo todo e começa, pela primeira vez, a agir no mundo de forma soberana. A energia que você gastava em autocrítica destrutiva ou em autoelogios vazios é redirecionada para a construção de uma vida sólida. O realismo brutal não é pessimista. Ele é libertador porque corta as correntes da esperança passiva. Você para de esperar que um dia, milagrosamente, você se sentirá pronto ou completo para começar a viver. Você aceita que o medo, a dúvida e a incompletude são passageiros constantes da viagem, e você decide dirigir o carro mesmo assim. Viver a partir desse silêncio não é um conceito bonito, é um pragmatismo brutal. Você para de lutar contra os seus pensamentos e simplesmente os observa passar, como nuvens que não têm o poder de molhar o céu. E no momento em que você para de lutar, o seu comentarista interno perde o poder de te paralisar. Ele pode gritar que você é um fracasso, mas você, soberano, apenas vê o grito e continua executando o que deve ser feito. Essa é a verdadeira soberania intelectual, a capacidade de não ser arrastado pelo que você não é. Você não é o seu humor, você não é o seu cansaço e você não é a sua história triste. Você é o espaço onde tudo isso acontece. Ao abraçar o realismo, você para de pedir permissão ao seu ego para ter uma vida grande. Você assume a sua insignificância perante o universo e, paradoxalmente, encontra aí a sua maior força. A força de quem não tem nada a perder e nada a provar. A liberdade real é não precisar de uma opinião positiva sobre si mesmo para ter autorrespeito. É agir com integridade não porque você quer se sentir bem, mas porque a verdade é o único terreno onde um homem soberano aceita caminhar. Se você chegou até aqui, o fragmento de verdade já foi plantado, mas a verdade sem ação é apenas entretenimento intelectual. Para romper com a farsa da autoestima e assumir a sua soberania, você precisa de um protocolo, um conjunto de regras inegociáveis que regerão a sua conduta a partir de agora. Primeiro, substitua a pergunta, como eu me sinto, por o que deve ser feito. O seu humor é um conselheiro incompetente e volátil. Pare de dar audiência para o seu cansaço, para a sua preguiça ou para a sua falta de motivação. O homem soberano age a partir do dever e da necessidade, não do desejo. Se algo precisa ser construído, construa-o, independentemente do desconforto emocional que isso cause. Segundo, estabeleça limites baseados em valores, não em sentimentos. A sua soberania é definida pela sua capacidade de dizer não. Identifique quais são os seus princípios inegociáveis e proteja-os com o rigor de Maquiavel. Não negocie a sua integridade para ser amado ou validado. Lembre-se, o respeito é a única moeda estável nas relações humanas e ele só é dado a quem possui força para impor limites. Terceiro, treine o silêncio do observador. Sempre que a voz na sua cabeça começar o tribunal, seja para te elogiar ou para te destruir, apenas observe. Não discuta com ela. Não tente vencê-la com afirmações positivas. Apenas veja o pensamento como um fenômeno biológico, como a chuva caindo lá fora. Quando você para de se identificar com o barulho perde o poder de te governar. Quarto, aceite a transacionalidade do mundo. Pare de buscar o amor incondicional onde ele não existe. Foque em ser útil, em ser forte e em ser competente. O seu valor no tabuleiro do mundo é medido pela sua utilidade real,
mas o seu valor para si mesmo é medido pela sua lealdade à verdade. A soberania intelectual não é um destino onde você finalmente se sente perfeito. É um estado de prontidão constante. É a disciplina de manter a postura enquanto o mundo tenta te dobrar. Comece hoje. Comece agora. A farsa acabou. A farsa acabou. O espelho que você passou décadas tentando polir finalmente quebrou. E o que sobrou entre os cacos não é um eu especial, nem uma identidade que precisa de proteção ou de aplausos. O que sobrou é uma consciência livre, nua e soberana. Você não precisa mais da aprovação do mundo para saber que existe. Você não precisa mais do anestésico da autoestima para suportar a realidade. O realismo brutal te despojou de todas as suas fantasias, mas ao fazer isso, ele te devolveu a única coisa que realmente importa, a sua integridade. Não procure o observador lá fora. Ele é o espaço onde você está agora. Antes que o algoritmo nos separe e você retorne para o barulho ensurdecedor das mentiras confortáveis, tome uma decisão. Aqui, no Fragmentos de Verdade, nós não polimos ilusões para te confortar. Nós as quebramos para que você possa, finalmente, caminhar por conta própria. A soberania intelectual não é um prêmio que você ganha. É uma postura que você assume a cada respiração, a cada escolha e a cada vez que você decide que a verdade vale mais do que o seu conforto. Se este fragmento de verdade encontrou eco no silêncio que habita em você, inscreva-se. Faça parte daqueles que escolheram a lucidez em um mundo embriagado de ego. O tribunal está fechado. O carcereiro foi demitido. Você está livre. Até o próximo fragmento.